inteiro. Por isso, a palavra de Deus não são promessas vazias, mas sim aquele que pratica justiça, que pensa nos pobres e que luta por uma causa justa de um país melhor, com certeza atrai as bênçãos celestiais. Por isso, amigos e amigas, hoje também é dedicado na Igreja Católica a Nossa Senhora do Rosário. Temos uma pequena capela votiva a Nossa Senhora do Rosário. Não é uma comunidade estabelecida com pastorais e movimentos, mas é uma capela de referência importantíssima na nossa Mar de Espanha. A todos que me ajudam ali, auxiliares da Capela Nossa Senhora do Rosário, vamos caminhar juntos. E pelo que eu vi também, ainda não tive a oportunidade de ver, mas eu estava fora, chegou provavelmente a imagem de São Sebastião, que eu pedi que a gente colocasse, porque a antiga imagem de São Sebastião, ali da Capela Nossa Senhora do Rosário, foi tirada uma vez, há muitos anos, e nunca mais se colocou outra. Juntou umas pessoas de boa vontade e adquiriram essa imagem. Ainda não vi, mas nós vamos abençoar no tempo oportuno para ser colocado ali do lado direito de Nossa Senhora do Rosário, que tem um nicho próprio para São Sebastião. Muito obrigado a todos que se uniram para isso. Quero agradecer também o pessoal que nos acompanha pelo Instagram, @PadreJohnny, e quero também agradecer muito a Deus, aos meus amigos de outros estados que nos acompanham, Carolina Nascimento, quero abraçar também a Neide, Lucela Crota, junto com o Ricardo, o Mário e toda a família que estão em Juiz de Fora, no programa Palavra que Cura e Liberta em Mar de Espanha com o Padre Johnny. Léa Ferreira, o Julinho Grossi, um abraço a você, Julinho, e parabéns, meu prefeito, você foi eleito. Valeu a pena estar indo a Silverânia, porque eu nasci em Silverânia, para quem não conhece, o pessoal de Mar de Espanha está me conhecendo ainda há 4 meses. Eu nasci em Silverânia, entre Mercês e Rio Pomba, uma cidadezinha bem no pé das montanhas mineiras, do Pico João Félix, Serra dos Caramonas, Cascalhau, região ali do Funil, uma bacia pequenininha, mas muito graciosa e que teve um momento democrático muito lindo. Um abraço, então, ao Julinho, eleito prefeito, e à Soninha. E aos vereadores também, tivemos a graça de ter um número bom, razoável, inclusive 2 sobrinhos se tornaram, a partir de dia 1º, se Deus assim der vida e saúde a todos nós, eles vão estar junto compondo a Câmara Municipal. E com pesar e dor, vivemos um momento triste em nossa cidade, mas é tão bonita a nossa cidade, é tão unida, que teve uma cena fatal, assim, muito, muito dramática. O meu amigo, que a gente, quando ele vinha de Nova Friburgo, nós sempre estávamos juntos nas brincadeiras. Era um amigo, muito respeitoso, sempre me respeitou, sempre aceitou a minha vontade de ser padre, embora jovem. E tivemos uma amizade muito forte. E ontem, sábado eu estive com ele, domingo eu estive com ele, e infelizmente ele teve um infarto fulminante. Temos que cuidar da saúde, gente, muito importante. E hoje, pela manhã, fiz a encomendação. Quero abraçar, em especial, a esposa, a Marcinha, que também a família sempre foram, os meninos, Serginho, todos foram muito meus amigos desde a infância, da mesma turma. E a Marcinha, a esposa, conheci os 2 filhos. Mas, acima de tudo, quero desejar para todos a consciência de que tudo passa. O amor permanece, a lembrança, o carinho e a amizade. É isso que nos sustenta em Silverânia. São as boas lembranças. Porque as coisas ruins, os nossos erros, pecados e falhas, a gente tem que perdoar como Deus nos perdoa, assim deveremos perdoar uns aos outros. Tudo passa. Não podemos guardar ressentimentos e mágoas no coração, mas ter um projeto coletivo a favor dos pobres, da justiça. É isso que eu desejo para todos os municípios. E para Silverânia, meu carinho especial também ao Padre Júnior e a todos aqueles irmãos e irmãs que eu pude encontrar também na Santa Missa pela manhã, às 8 horas. Missa maravilhosa, junto com meus conterrâneos. Também aqui em Bicas, aqui em Mar de Espanha, nós tivemos
o falecimento do pai da nossa ministra da Eucaristia, Marinelli, e o seu esposo, Gilberto Bolotari, né, meus sentimentos profundos. Não pude estar no velório pela manhã, mas fiquei sabendo e rezei muito. E também a todas as pessoas da nossa forania, quero parabenizar todos os prefeitos eleitos aqui, o Wellington e Guto, lá em Guarará, o Célio da Padaria, Cristiano Coleta de Rochedo de Minas, Maripá não teve concorrente, então ficou o meu amigo Wagner, e Pequeri também ficou Glauco, e em Senador Cortes também ficou sem oposição, né? Então foi confirmado João Lúcio. E quero agradecer também que em São João Nepomuceno conheci o Tabarai, o vice-prefeito de São João Nepomuceno também, que eu conheci, tive a graça de conhecer. E quero agradecer muito a todos vocês que puderam participar. E também em Bicas foi reeleito o Elber, juntamente com o Dr. Tadeu. E assim eu espero que todos vocês tenham um diálogo em prol da nossa convivência na forania. Chiador também teve a eleição, que pertence à nossa forania. Quero, como sacerdote desde o santuário arquidiocesano de Nossa Senhora das Mercês, enviar a bênção sobre o manto da proteção da Virgem Maria, Nossa Senhora das Mercês, a todos vocês. Se Deus der vida e saúde, vamos começar um novo trabalho, um novo serviço a partir de 1º de janeiro de 2025. Vamos rezar para que todos possam viver em paz, em tranquilidade, e para aqueles que sonharam, também pleitearam e não conseguiram o êxito nessas eleições. A vida é assim, a gente precisa não desistir, desanimar. Tem que seguir adiante e lutar sempre. O importante é nós sabermos viver em paz e nunca mentir, nem manipular. Tentar sempre conversão. Mas até que a morte não nos apanhe, nós podemos nos converter todos os dias. E hoje é o tempo da conversão. Também um abraço especial a Dilza, a Neide, Deus abençoe você, a Crota, né? Lacrota, Margarete, Léo, um abraço, Mônica e tantas pessoas que estão também pelo Instagram. Você que está acessando o Instagram, vocês têm que ir lá, @PadreJohnny, ensina para os seus avós, para as pessoas mais velhas, como que vocês devem marcar o padre, curtir e compartilhar. Senão a sua avó, as pessoas mais velhas não vão conseguir ver as lives. E às vezes elas querem ver. Hoje, por exemplo, tem um restaurante, lanchonete muito maravilhoso, mas maravilhoso mesmo, lá entre o trevo de Piraúba, Tocantins e Rio Pomba, chamado Restaurante do Trevo. E minha amiga que estava lá, eu te escuto, eu te vejo, estamos juntos. Então, assim, é uma familiaridade muito grande. Quero mandar um abraço para vocês do Restaurante do Trevo, ali entre Piraúba, Tocantins e Rio Pomba. Eu sempre paro ali quando vou para Silverânia. É o melhor, é uma comida, assim, espetacular, mineira mesmo. Se alguém, como que eu posso experimentar uma comida mineira? Pare lá no Restaurante do Trevo. São pessoas assim, eu sempre gosto de enaltecer o que se deve enaltecer. Nos outros a gente tem que ficar calado. Então eu não faço propaganda comercial e nem tenho intenção disso. Eu só quero que você, cada um, empresário, microempresário, vocês tenham sucesso. E quando eu vejo que a cidade está prosperando e as coisas estão indo bem, não é feliz? O padre não fica feliz ou não? É isso aí. A felicidade de vocês é a felicidade do padre, Johnny. Então, que Marte Espanha prospere e cresça, em especial o Senador Cortes também, que está sob a minha administração, e que através do Santuário de Nossa Senhora das Mercês irradie a nossa arquidiocese, que este ano estamos celebrando também os 25 anos da ordenação episcopal de nosso arcebispo Dom Gil Antônio, que vai ser comemorado lá na Catedral, dia 19 de novembro. Pois bem, dito isso, quero mais uma vez dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tenha medo de nada, não desespere, não entre em nenhum litígio com você mesmo quando o medo se aproximar. Quando vier aquelas sensações de angústia, de medo, será que vai dar certo? Será que vou ser feliz um bom dia? Claro que vai. Espere
o tempo passar. Para algumas coisas, nada melhor do que o tempo, irmãos. Não tenha desespero. Dona Bernardina também, que Deus abençoe. Deus te dê toda a paz, toda a serenidade. A Neuzeli, também um abraço. A Mariana Cis, Efigênia, Palha. Então, o Padre Johnny hoje na Palavra que Cura e Liberta veio trazer em Mateus, capítulo 5, versos 27 e 28, e depois os versos 33 e 37. Padre, o que Deus tem a nos dizer nessa tarde? E a vocês que vão acompanhar pelo Instagram, pode ver essa live, talvez, à noite, de madrugada, durante o dia. Desejo graça e paz da parte de Deus. Você que talvez está entrando agora em contato com essa live. Deus abençoe. Um abraço a Maria José Coelho Grossi. Deus abençoe. A Gilzene e tanta gente que eu quero abraçar até o final do nosso programa. Tantas pessoas maravilhosas. O coração pode ser corrompido pelo desejo ardente, ainda mais rapidamente que o corpo. Aqueles olhares maliciosos que parecem passar despercebidos também corrompem. O que São Mateus trabalha nesse texto é que os nossos olhares, nossa audição, tato, paladar e olfato, é onde entra todo tipo de graça espiritual e também do mal, das coisas ruins. Se os seus olhos, o seu ouvido, seu nariz, sua boca, suas mãos, seus pés, né, o tato, te leva por caminhos de ressentimento, mágoa, antipatias, não vou com a cara, isso vai te trazer muitas consequências futuras. Porque tanto pelas coisas boas ou ruins, elas passam por esses tipos de 5 sentidos que a gente chama. E dentro de nós, Deus colocou o Espírito dele. Mas a nossa psique, a alma, ela é composto de pensamentos, de imagens, de cheiros, desde a infância. Você e eu somos marcados por palavras. Há crianças, por exemplo, que escutam dos pais, mas você é levado, você é uma pessoa que nada vai dar certo para você. Isso pode ser transformado no futuro em um entrave, em um obstáculo. E na vida adulta a pessoa começa as coisas e não vai adiante. Porque essas palavras cristalizadas na mente geram pensamentos negativos, gerando assim sentimentos e comportamentos negativos. Padre, então, a saúde mental é muito importante? Eu falo, é extremamente importante. A Efigênia Palha também manda uma bênção especial e nós rezando junto para os queridos enfermeiros da Santa Casa de Misericórdia de Mar de Espanha. Que a bênção de Deus esteja com vocês aí, viu, né? Muito importante vocês estarem juntos, nos escutando. E associando ao seu pedido, também penso agora também no abrigo que nós temos, né? Quem sabe os nossos idosos estão também participando na Rádio Delta FM. Isso é muito bom. E eu quero agradecer muito a todos vocês. O Pedro Doro também, muito obrigado pela sua gentileza nos comentários. Que Deus abençoe. A Marley também, de Moraes. Confeitaria Nilza, né? Fernanda. E muitas pessoas aqui de Mar de Espanha. Eu quero deixar o meu abraço especial para todos vocês que nos escutam ou acompanham pelo Instagram @Padre Johnny. Laís Santos também. O que eu quero, então, afirmar e confirmar de que todos os seus pensamentos geram sentimentos, podem ser sentimentos corretos, mas também pode ser sentimentos ruins. Quero agradecer a Web TV, a Voz Católica, junto com o Padre Johnny, sempre junto, aqui em Mar de Espanha também, muitos conhecendo pela primeira vez, não sei como
nesses anos todos de nossa web TV, agora que o povo de Mar de Espanha está tendo contato com esse processo muito bonito. Laís Santos também, desde Caxambu, nos acompanhando, muito bom. Bom que vocês vão conhecendo um pouquinho da nossa querida Mar de Espanha. Em Mateus, então, capítulo 5, versos 33, diz assim: não digam nada que não tenham intenção de cumprir. Está vendo? Pensamento. Sonde seus pensamentos, seja pensamentos retos. Quando você vai em algum lugar, a primeira coisa, se você enxerga, então o Espírito vai estar observando através dos seus olhos e vai gerar em você pensamentos, e os pensamentos vão gerar sentimentos, e esses sentimentos, conforme eles forem, vão ter atitudes comportamentais. Você pode ter reações distintas. Por exemplo, se você olha, andando aqui em Mar de Espanha para algum lugar, e você encontra alguém que você nutriu algum pensamento ruim, tem ressentimentos, tem mágoa, aquilo automaticamente vai para dentro de você em manifestações neurofísicas mesmo. E isso vai liberar algumas toxinas, uma gastrite, uma úlcera, uma dor nos ombros, uma série de psicossomatização do efeito do seu olhar, do seu pensamento que gera sentimento. E você se bloqueia, você tem raiva, ressentimentos. Então é necessário que você trabalhe essas suas impressões e procure em Deus por que eu não fui com a cara de fulano. O que ele fez ou ela fez que eu não consigo nem olhar para ela. O que acontece comigo? Mas ela te fez alguma coisa? Não, mas não sei, não fui com a cara, o meu anjo da guarda não bateu. Não existe isso, tá? Existe um problema em você. Se for um problema espiritual do outro contra você, isso é desfeito em nome de Jesus. Jesus não permite, nem em nome de Jesus não há doença e enfermidade, que Jesus, nosso Pai e o Espírito Santo combinaram entre eles de que na cruz Jesus ia apagar o pecado e ia curar todas as enfermidades, e somos sarados em suas feridas. Então nós somos curados. A doença e a enfermidade não é propósito divino. As aflições e o medo, quando vem a doença e a morte, sim, estão ligados com aflições, tribulação, provações espirituais, que você tem que combater na linha espiritual, com orações de libertação e afugentar esses pensamentos. Pode ser por uma composição de acompanhamento terapêutico cognitivo, mudanças de pensamento e também, especialmente, espiritualidade. Sem espiritualidade é difícil o ser humano e a sua religiosidade, com uma mente saudável, é o melhor caminho. Mas se você tem espiritualidade e religiosidade, uma religião, ou professa um Deus, mas a sua mente não é saudável, essa religião, essa espiritualidade, ela é boa. Mas você, com a sua mente doentia, vai transformar coisas que acontecem na vontade de Deus, porque Deus quis, porque Deus castigou, talvez eu esteja pagando alguma coisa. Isso aí é um problema de saúde mental. Porque a religião e a espiritualidade não é ruim. São as nossas interpretações e também os nossos desejos de paixões, mesmo que sejam paixões boas, saudáveis, mas você tem que ter equilíbrio nelas também. Porque existem as paixões que são fanatismos, intolerâncias, preconceitos, ideologias, bandeiras. Mas as paixões saudáveis, elas sempre trazem harmonia, traz a paz e traz o coletivo. Nunca quer o mal ao outro. Porque as paixões deste mundo devem ser amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pode se apaixonar por qualquer causa, por qualquer mudança social, política, governamental, mundial, se você tiver amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Você pode ser um estadista, um republicano, um democrata, um monarquista parlamentarista, pode ser um grande empresário, um grande fazedor de indústrias, mas se você não tiver equilíbrio, você vai se tornar um tirano, um medíocre, um narcisista, um psicopata social ou sociopata também. Você vai transformar e usar as religiões e a fé e a espiritualidade para justificar aquilo que é limitante em você, que
que te limita. Então não culpe a Deus, nem a religião e nem a espiritualidade. Vamos parar com isso. Deus não castiga, não leva para o inferno. Ele é pai, mãe, ele ama. O atributo de Deus é amor. Então, se falar do amor, das paixões com pessoas que não têm saúde mental, aí não é nada de Deus. Então, é por isso que você tem que planejar o que você fala, o que você pensa. Tudo que você pensa a respeito de algo ou de alguém tem que ser purificado pela palavra que ilumina. Só a palavra de Deus é luz para as nações, é lâmpada para os seus pés. Então a palavra de Deus que cura e liberta te faz equilibrar, meu irmão, minha irmã. Não é a religião, a igrejas que salvam. É você que se salva, procurando organizar seus pensamentos, seus sentimentos e suas atitudes baseada nos pensamentos, nos sentimentos e atitudes de Jesus de Nazaré. Este é o modelo de humano. Esta é a referência, esta é a antropologia integral, este é o homem de Nazaré. É nele que se contém toda a harmonia e toda a paz, sem fanatismos. Por isso, não baseie em promessas vazias. Se você tem pessoas com problemas de saúde mental, pode ter certeza que você vai cair no engodo e vai cair numa armadilha. Essas pessoas dizem amar, dizem crer em Deus, dizem ser religiosos, podem ser até líderes espirituais de nossas igrejas, eu ou qualquer outro. Se não tivermos saúde mental, nós transformaremos as nossas igrejas, nossa religião e o cristianismo em um mero espetáculo de narcisismo, competição, vaidades e tudo que você já viu por aí. Nós queremos poder pelo poder. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém pode saber mais do que ninguém. Todos nós estamos aqui para dividir, compartilhar, respeitar, tolerância. Não vem com agressões. As agressões são parte já de uma mente doentia. É preciso serenidade e paz. Você que é marido, pense no que o padre Johnny está falando, que eu estou chamando a atenção de você, que é um homem casado. É fundamental você se equilibrar na palavra. Não há justificativa. Porque minha mulher, meu filho... Não, pode parar. Minha sogra, meu sogro, minha cunhada, meu cunhado, nada disso. São tudo meras especulações de uma mente que está começando a ficar doente. Você se cuida, meu amigo. Examine com retidão bíblica. E você também, esposa, mulher e mãe, examine suas atitudes em relação aos seus filhos, ao que você fala, aonde você frequenta, o que você anda falando e comentando pelas cidades ou nos lugares que você frequenta. E isso está trazendo consequências para você mesmo. Diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. É uma frase antiga grega dos filósofos socráticos. E não esqueça também da filosofia socrática, quando ele fala, conhece-te a ti mesmo. Então, é necessário autoconhecimento baseado numa sagrada escritura positiva, onde Jesus já eliminou o pecado, sarou as feridas e já nos libertou de todos os males. Então, se Jesus é o Senhor... E Maria, nossa mãe, São Miguel Arcanjo, todos os anjos, todos aqueles que nos antecederam no céu, são nossos ajudadores e amigos. Não há motivo para você ficar divagando em raivas, ressentimentos e achar que as pessoas estão te perseguindo, que você é vítima de confabulações. Não pode, nem interna na igreja, nem na sociedade. Por isso, continuemos aqui em Mateus, capítulo 5, versos 33 e 37. Esse conselho está impregnado em nossas tradições. Então, quando a nossa mente está impregnada de coisas negativas, de um Jesus crucificado apenas, você está totalmente equivocado e está com problema de saúde mental. Jesus é um homem que encarnou-se, é diferente de reencarnar. Encarnou-se, né, se fez carne, um pouco abaixo dos anjos, como diz a leitura de domingo, na segunda leitura, e ele foi traído, foi flagelado, carregou sua pesadíssima cruz até o Gólgota, o Calvário, o Monte da Caveira. Ali foi erguido no madeiro a cruz,
foi morto, sepultado. Ponto final. Mas se a sua mente doentia achar que isto é insuficiente para que você não viva lamentando a vida e viva murmurando, então não adianta você nem crer na sua ressurreição. Então, se Jesus já pagou o preço lá na cruz, morto e sepultado, por que que eu tenho que sofrer? Isso que eu estou sofrendo tem que ser examinado pela Sagrada Escritura, se não é uma questão emocional, psicológica sua, com problemas de saúde mental, se não é uma presença espiritual do mal, porque ele existe, ou se não é influências do meio em que você foi criado ou que está vivendo. Mas não tem nada a ver que Deus está castigando, Deus não está punindo, Deus não está fazendo nada a não ser dizer, levanta-te, caminha, que o caminho é longo. Fez isso com os profetas, e um deles é Isaías. Fez isso com Pedro, fez a experiência de Tomé, fez a experiência de todos que duvidaram, que tiveram medo, que pecaram, que caíram, que estavam doentes e enfermos, e ele deu sentido àqueles sofrimentos e àquelas aflições, e Jesus é o Senhor da vida deles, e por isso eles são os heróis na fé, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e pós-ressurreição de Jesus até hoje, no ano de 2024, há muitas pessoas que vivem ressurretas, vivem com dinamismo de graça, de leveza, enfrentando todos os dias os seus problemas, a cada dia a sua tribulação vem, a cada dia as suas dificuldades, mas vivendo um dia após o outro, baseando apenas no amor de Deus. O amor de Deus é que me chama a dizer, Senhor, por que que eu decidi aquilo? Fiz o mal contra mim e contra as pessoas, tomando aquela atitude, falando aquilo, até pensando em pensamento eu pequei. E confiando no amor de Deus, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem de piedade de mim. Cristo, tem de piedade de mim. Eu quero recomeçar. Por favor, lógico que se você for sincero na fé e na obediência, retomar o caminho da Sagrada Escritura, você será salvo com todos os seus da sua casa. Porque não há pecado algum que o Senhor não tenha abraçado lá na cruz. Ele abraçou todos os pecados, todos os pecadores também. E ele já apagou o pecado das origens. Agora é você nas suas escolhas e opções, quando erra, tem humildade de confessar-se, levantar a cabeça e não ficar murmurando, e realmente passar uma borracha e seguir virando a página e ir para frente. Quem que fica voltando ao passado e fica remoendo coisas, está já no início de uma doença mental e que precisa de um acompanhamento psicológico. Em primeiro lugar, se o psicólogo analisar que você precisa de um psiquiatra, ele vai te encaminhar. Mas não vai adianta você ultrapassar as fontes de informações. A primeira informação é a psicológica, espiritual. As duas estão intimamente ligadas. Psicologia e espiritualidade, psicologia e terapia e espiritualidade estão intimamente ligados. Quando isso é acoplado, quando isso é unido, você consegue começar a fazer um pré-diagnóstico e, se for necessário, nós faremos um encaminhamento para os nossos amigos, especialistas que Deus quis e fez, os médicos, para a nossa saúde. Aí a gente encaminha para o psiquiatra, que vai trabalhar as questões de comprometimento cognitivo disfuncional dentro de algum transtorno neurológico. Entendeu? Estou te explicando para vocês porque eu sou especialista da área e este é o caminho antes de você declarar derrota ou já doente. Ah, eu estou deprimido, eu sou ansioso, Você não é nada. Você está se fazendo, se construindo, e até a morte nós estamos crescendo, estamos nos aperfeiçoando. Então, todos os dias você pode estar vivendo ciclo, posição, processos, e aí você precisa desses aportes de ajuda, sejam elas psicológicas e espirituais. Por isso, amados irmãos, não dê assim as portas abertas para as doenças e enfermidades, como se fosse a última palavra. Aquela pessoa lá que disse que você é assim. Não, peraí, vamos analisar. E é por isso que não podemos
ficar ouvindo promessas e coisas e dicas. Às vezes a gente vai na internet, no Instagram, em qualquer rede social e acha que aquilo ali eu tenho. Não é assim, gente. Por favor, né? Não viaja. Deus te ama, Deus é positivo. Antes de tudo, que antes de você morrer tem Deus. Depois que a morte vier, acabou tudo. Mas fora disso, minha filha, levanta a sua cabeça, seja o que for. Padre, mas o senhor não está sabendo, o senhor está mitigando ou minimizando os meus sofrimentos. Eu não estou nem desqualificando os seus sentimentos. Eu estou dizendo que Deus não é isto e as promessas da religião, da espiritualidade não tem nada a ver com fracasso. Só tem a passagem da morte, sepultamento, e aí vem o trampolim que ninguém esperava, embora Jesus tivesse avisado, mas todo mundo não deu ouvido a Jesus, todo mundo ficou preso lá no cenáculo, todo mundo trancou as portas e as janelas, com medo dos opressores do tempo, naquela época, naquele contexto da perseguição dos judeus, da perseguição de Pilatos, de Césares, os imperadores, os poderosos, os gananciosos, os que têm dinheiro, os que têm poder. O povo ficou com medo, oprimido, fechou as portas e as janelas, mesmo quando Jesus já tinha prevenido e falado, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Não tenhais medo, eu sou contigo, eu venci o mundo. Nada disso. Eles fecharam-se no ostracismo, o medo pode fazer isso com você, ou esteja fazendo, e você se acha ali fechado e que não tem estratégia, não tem saída, não tem mais possibilidade, é o fim do mundo e a perda total de sentido. Aí você entra num processo terrível de escuridão, vazio. E é com a contribuição das pessoas que às vezes estão mais tóxicas e que estão te afundando. Você nem está percebendo. Por isso a palavra de Deus hoje fala claramente sobre isso. Não vá para as promessas vazias, para curandeirismos, superstições, crendices, tradições, que não são a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela também não é fanatizada, e nem o pastor e nem o padre, ninguém é dono da palavra de Deus. Por isso que ela fala, palavra de Deus, e não do padre Johnny. Nós, se não formos ajudadores, nós vamos atrapalhar. Se nós não formos mediadores, nós vamos atrapalhar a vida das pessoas, dos fiéis católicos. As pessoas têm que se libertar sozinhas. Você tem que ter gratidão por todos, mas não dar a vida sua às pessoas. Todas as pessoas podem ter você por perto, mas não te possuir. Se você deixar alguém possuir a sua liberdade, possuir os seus pensamentos, você se tornará apenas uma pessoa de massa. E o problema é que a massa é manobrada. Como nossa nação muitas vezes é massa, por causa de falta de conhecimento, por falta de esclarecimento, dessa visão espiritual de que a gente nasceu para a glória de Deus e para dar glória a Deus, e não para poder falar de coisas ruins da cidade ou do município, criar ambientes terapêuticos saudáveis. Por isso a missa católica deveria ser um ambiente saudável, onde as pessoas gostassem de sentir-se naquele lugar acolhidos. Acolher e acompanhar, diz aí o processo do sino do Papa Francisco. E nossas igrejas católicas precisariam, a partir de nós padres, em primeiro lugar, que nos autorregulemos, autocuremos, procuremos também reconhecer nossos sentimentos e emoções e gerenciar nossos pensamentos, para não se tornar também padres autoritários ou padres que acham que têm o poder e que têm o conhecimento de tudo. Isso pode acontecer com pastor, padre ou qualquer outro líder religioso, mesmo que não seja de uma religião oficial dentro do rito estabelecido, mas seja uma espiritualidade gnósticas ou agnósticas ou espiritualistas. Todos podem ser levados a um erro de raciocínio e com comprometimento da saúde mental, levando outros para o precipício numa religião negativa, numa religião de medo, de pavor, e não é assim que Deus quer. O catolicismo nasceu do mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no plano amoroso de Deus, para que nós possamos ter vida e vida em abundância, em plenitude, como assim mesmo a Sagrada Escritura nos garante. Então, você conhece a Jesus? Sim, não um Jesus triunfalista, milagre, não é. Porque o meu amigo que eu sepultei hoje, infelizmente eu poderia pensar, mas é da minha idade, poxa vida, um infarto fulminante, meu Deus do céu. Que é isso? Deus? Com 2 filhos, a esposa chorando lá,
Poderia passar, e não passou esses pensamentos, mas como eu sei que passam muitos, e ainda começam a ter medo até de falar, porque esquece que Deus lê o pensamento, então não adianta mentir para Deus. Se você está revoltado com ele, fala. Porque essas pessoas que fingindo religiosas, mas no fundo ficam revoltadas porque não aceitam a perda do pai, nem da mãe, nem do filho, nem de nada, e fica fingindo que está tudo bem. Isso também pode comprometer a saúde mental. Porque no fundo você está com raiva de Deus. Que você não é que você tenha raiva no sentido de não gostar de Deus. Você não entende por que Deus permitiu aquilo com alguém que você ama. Isso é natural, isso é normal. Por isso que você precisa de um acompanhamento psicológico, talvez espiritual, mas não psiquiátrico ainda. Se os três caminharem juntos em harmonia, ótimo, que é o ideal dentro de uma ciência holística, de uma antropologia holística integral, que a gente chama. Porque nós somos corpo, alma e espírito, precisamos dialogar com as ciências e com a espiritualidade. Nós não podemos excluir saberes, porque ninguém detém o saber. E diz São Tomás de Aquino que a nossa razão é imperfeita, mas a intuição, a espiritualidade, a inteligência espiritual é que vem do Pai. Ele é o médico dos médicos, é a sabedoria por sua excelência, ele é a própria sabedoria, que é o que Salomão pediu para governar. Então o que nós temos que pedir diante do caos, diante da crise, da doença, da enfermidade, da perseguição, da tribulação, da provação? Sabedoria. E não se apegar a palavras aí até dentro de casa de pessoas que você vê que não tem noção, né? Eu estava hoje de manhã conversando com a minha irmã e eu falava sobre isso. Quando eu comecei a compreender a minha família e todo o contexto que eu fui criado, eu fui sendo mais manso, mais tranquilo, compreensivo, tive mais empatia, tolerância, inclusive até mesmo nas brincadeiras ou aquelas palavras que sempre remetem ao passado, ao mal vivido, né? Que a gente tem em família. Hoje já consigo me manter equilibrado, tranquilo, diante de qualquer ironia ou provocação. Mas isso é uma conquista pela inteligência, pelo estudo, pelo esclarecimento e bons amigos. Porque a palavra de Deus já recomenda este caminho. A palavra de Deus, ela nos garante várias agências que nos equilibram. E aí você tem que buscá-las. Mas tem como buscar algumas e conviver com todas? Sim, mas não se envolva com todas. Você seleciona, começa a ser seleto no quem você conversa e com quem você conversa, só isso. Gente, a conversa no salão de beleza é uma. A conversa dentro do âmbito político-social de relação é uma. A conversa dentro de um âmbito religioso, teológico, é outra. É saber conversar, saber ouvir, saber aceitar, saber fazer um esforço de compreensão de que o outro pensa diferente, que o outro crê diferente, que o outro é diferente. E ser gentil, respeitoso. Essa é a dinâmica do verdadeiro catolicismo e do cristianismo. Tudo que vocês veem no cristianismo ou no catolicismo que destona disso não é o catolicismo nem o cristianismo. São as pessoas que vivem ali já com comprometimento na saúde mental. E talvez sejam até mesmo líderes hierárquicos. Eles podem estar com comprometimento da saúde mental, ou não. Alguém, por acaso, não lembra de Pedro que perdeu o sentido? Depois de estar caminhando catequeticamente e ouvir coisas particulares de Jesus. Inclusive, Pedro presenciou a transfiguração dele no Monte Tabor. E depois, ele ainda tem o episódio de negá-lo, de que eu o conhecia. Meu Deus, poxa vida, hein? Se Pedro teve essa fraqueza, eu e você teremos. Mas isso não pode distanciar da essência que é. Somos amados, mesmo pecadores, humilhados, mesmo imperfeito como sou eu, Padre Dione, eu sou amado por Deus e ninguém tem o direito de me julgar ou me condenar ou apontar dedo para mim. Ou tem? Nem as autoridades da minha igreja, o Papa e os bispos, né? O Papa porque ele é um bispo, chefe dos outros bispos, coordenador do órgão colegiado, sucessor de São Pedro. Mas ele é bispo de Roma. Mesmo vindo de uma autoridade do bispo, eu não posso achar que eles têm o direito de me condenar ou me julgar. E assim na vida aqui em Mar de Espanha, na igreja,
no dia a dia dos movimentos das pastorais, capelas. Ninguém da capela tal é mais importante que a outra capela, que a outra comunidade. Ninguém pode ter privilégios porque contribui com dízimos ou ofertas. Ninguém. A gente não compra o céu, a gente não compra Deus. Nós somos doação, gratuidade, porque Deus é assim com a gente. Porque Deus, em primeiro lugar, perdoou o padre Johnny, sendo ele pecador. E todas as vezes que eu ajoelhar e me humilhar na presença do Altíssimo, com fé e obediência, retomando o caminho, ele vai me abraçar e vai me amar. Então, por que eu vou deixar que os outros me julguem ou me condenem? Você talvez esteja vivendo este momento dentro de casa, na família, na igreja, não sei. Talvez você que nem é católico, evangélico, espírita ou banda. Talvez você só tenha pensamentos diferentes, mas não professa uma religião. Então, qualquer ser humano vai ter que fazer essa experiência inevitável. Sabe qual é a experiência inevitável? De que Deus é amor. Um dia você vai conhecer o amor de Deus. Se ainda não conheceu, peça ao próprio Cristo, em nome de Jesus, fala ao Pai e ao Espírito Santo que cure sua mente doente, seus pensamentos disfuncionais, e que está te levando a esse negativismo profundo, de que você não é útil, que não tem mais sentido a vida, e que você não presta, que as pessoas só te usam, que você só faz o bem às pessoas e não recebe o bem algum, mas você faz para retorno. Então, a minha consagração a Deus como padre tem que ter retorno? Ou eu decidi ser padre por um chamado de amoroso do Pai, e o que Ele já me deu, a salvação pelo Filho Jesus, o perdão dos pecados, a remissão dos meus pecados e a salvação, o que eu mais poderei retribuir ao Senhor? O que Ele realmente poderia pagar a Deus? Nada mais, nada menos, se Ele aceitar a minha vida como oblação e sacrifício todos os dias, eu me consagro e entrego o meu corpo a Ele, para que Ele use os meus olhos, os meus ouvidos, use todos os membros do meu corpo para anunciar o amor dEle e o que o amor dEle fez comigo e o que a sua misericórdia me resgatou. E isso é a missão do Padre Johnny. Essa é a missão do Padre Johnny. Mas não é a missão do Padre Johnny condenar, acusar, mas é de orientar, aconselhar e dizer, olha, analise com mais precisão, para que você não caia em promessas vazias que hoje muitas pessoas oferecem a nós. Vocês só pioram a situação quando jogam aquela conversa piedosa. Vou orar por você, mas nunca oram. Ou, Deus abençoe você, mas falam apenas da boca para fora. As palavras não se tornam verdadeiras só porque foram enfeitadas com floreios religiosos. Na verdade, a tentativa de fazê-las soar mais religiosas as tornam menos verdadeiras. Digo apenas sim e não. Quando vocês manipulam as palavras, irmãos e irmãs, cometem um grande erro e é grotesco. Por isso, diante do sepultamento do meu amigo, por que adianta eu dizer que eles serão consolados por Deus? O consolo de Deus já veio definitivamente para a humanidade toda, com Jesus pregado na cruz e sua ressurreição. Se a pessoa não entende a mensagem da cruz e sua ressurreição, não adianta palavras de padre e pastor diante do velório de alguém. Então, a responsabilidade é dos católicos assumirem todas as suas realidades, sejam elas boas ou ruins, como dom, graça de Deus, e sempre dizer graças ao Pai. Mas como que eu vou dizer graças ao Pai vendo o meu pai morto aqui no caixão, novo como ele é? Meu amigo, o problema não é meu, é seu, com Deus. Então, mas não disfarce que é católico. Não finge que crê em Deus. Ou crê ou não crê. Ou você é uma pessoa de fé e obediência, ou então não venha praticar uma religião, porque essa religião não é que ela é falsa. É você que é um falso religioso, é um falso piedoso, porque você já está comprometido na saúde mental. Você não tem os pensamentos cativos numa virtude, em obras de salvação, em pensamentos altivos, em pensamentos nobres, mas você está vivendo uma grosseria do dia a dia, achando que Deus é culpado ou Deus não é culpado.
fingindo que Deus não tem nada a ver com isso. Tudo tem Deus e ao mesmo tempo não tem Deus. Em que sentido? Porque há coisas que eu terei que resolver como Jesus teve que resolver. Ele lá na cruz, ele teve que dar conta do silêncio do Pai. Humanamente, eu e você teremos que dar conta. Quem é nosso, o que é de Deus, é de Deus. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Essa é a realidade. Então, o que compete agora, quem perde um filho, quem está na doença, é dar conta dessa humanidade, dessa fragilidade. E, na sua formação religiosa e espiritual, pensar assim, aonde está o fundamento da existência para a eternidade? Então, eu falei assim, olha, eu sou padre, sou cristão católico e eu creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Pronto, falei no velório. Vocês não é obrigado a crer, vocês não precisam, mas não pode dizer que eu não posso fazer isso ou crer nisso. É respeito. Eu creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Ponto final. E eu vim aqui porque eu sou amigo deste meu irmão, meu amigo aqui, que está sendo sepultado. Agora, o problema com Deus e da religião é sua mente. Tem nada a ver, porque Deus já fez sim, desde a criação até a redenção. E a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, ele já cumpriu todos os quesitos para que o homem e a mulher entendam que existe uma vida para além da sepultura. Ponto final. O resto tudo, você é que está transmitindo uma religiosidade, uma religião, uma espiritualidade vazia, sentido, mas é de você. Não é que Deus ou Pai ou a religião é vazia. Mentira, não é. É necessário praticar, sim, a espiritualidade e a religiosidade para que você tenha uma vida de um bem-estar psicológico e uma qualidade de vida, um sentido de vida, numa crença de que a vida aqui na Terra é uma passagem, mas que existe a vida eterna. Eu creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Então, isso aí é minha crença fundamental. Não crença de fé, mas crença de sentido da fé. Por isso que eu digo, eu estou feliz e estou todos os dias me recompondo a mim mesmo para enfrentar qualquer surpresa que a própria vida e a minha razão não compreenda, para dar sentido àquilo que não tem razão pelos meus próprios pensamentos, que não conseguem entender os mistérios e desígnios de Deus, como a perda de um pai ou de uma pessoa querida. Para finalizar o nosso programa, então, continuamos assim. As palavras de Deus são vida e verdade. Você que vai escolher se crê ou não. Vamos, então, agradecer a Deus. Nós sabemos que nada nessa vida é fácil. Mas é só difícil, impossível não. Soberano Deus e Pai, eu ergo meu clamor a Ti e nesta tarde, dedicado a Maria, vossa mãe, nossa mãe, com o título de Nossa Senhora do Rosário, que é a mesma Nossa Senhora das Mercês, que é a mesma Nossa Senhora de Fátima, que é a mesma Nossa Senhora Aparecida que estamos celebrando ali na floresta, junto com os nossos irmãos, é a mesma Maria, aquela mulher que, em pé e de pé, diante da morte do teu filho, ó Pai, ela permaneceu lúcida, com o uso da razão imperfeita, mas imaculada, confiando como fé e obediência naquilo que ela prometeu no anúncio do arcanjo Gabriel. E ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ela, naquele momento, confirmou lá no Calvário o mesmo sim. E eu oro nesta tarde, e a todos que verão a live, que confirme este sim em crer em teu nome, o nome sobre todos os nomes, ao qual não existe nenhum nome dado a nenhum ser humano que seja o nome de Jesus. Jesus, o vosso Filho, ó Pai, pelo Espírito Santo, convença esses meus amigos e amigas que este sim, no teu amor, é para o agora e para o sempre. Foi no ontem, no hoje e sempre. Deus me ama, Deus te ama. Por isso, quando você não entender, quando você não compreender, não ver e não sentir, faça como Jesus lá na cruz, que humanamente teve que dizer, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste?
E Jesus ficou em silêncio, aguardando, obediente. E não é, ó Pai, que o Senhor o ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Ele vive e é o Senhor de minha vida, e Ele está presente em todos os altares pelas missas, e estão presentes também em todos os tabernáculos e capela na hóstia santa. Por isso eu te agradeço, te louvo e peço que cada um que vendo, assistindo, ouvindo essa live, possa dar sentido que vale a pena viver, mesmo com a situação que eles possam estar passando, mas é bom viver, e que o Senhor é bom, e é bom em todo o tempo. Eu oro e abençoo também os objetos e água que eles prepararam para este momento, e santifico as nossas atividades espirituais deste ano de 2024, tanto em Mar de Espanha como Senador Cortes, para que possamos verdadeiramente realizar a Tua vontade. E a esses que me acompanham pelo Instagram, @Padre Johnny, possa ter a vossa graça, a vossa bênção, e animar de dentro para fora a existência que às vezes parece ser um inverno rigoroso, mas dentro dele seja uma primavera eterna, o sol que aquece os seus momentos mais difíceis. Em especial, o meu povo de Silverânia,